tarde, estudantes do terceiro ano da Escola Celso Miller do Amaral, que é o professor Kevin. Eu estou repostando essa aula porque deu inúmeros problemas na hora no YouTube, né? E aí alguns alunos vieram me alertar e agora eu vou repostar de uma forma e também falar de uma forma mais rápida, né? Para o vídeo não ficar tão longo igual ficou. Tá bom, gente? Então peço desculpa para vocês por ter acontecido esse imprevisto, mas agora a gente vai corrigir. Então vamos, sem mais delongas, vamos para a ascensão do nazismo. Nesse segundo bimestre, nós vamos abordar a Segunda Guerra Mundial e como que os nazistas subiram ao poder. Então é muito importante a gente entender como que o nazismo chegou ao poder na Alemanha para a gente compreender os eventos que vão se dar na Segunda Guerra Mundial. Então vamos lá. A República de Weimar foi fundada em 1918 com a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial e ela vai até 1933. Vai suceder o Império Alemão, que era vigente desde o processo de unificação da Prússia no século XIX, que vai passar pela Guerra Franco-Prussiana, e aí até 1918 com a declaração com o Tratado de Paz, né, com a assinatura do Tratado de Versalhes. A Alemanha, após a Primeira Guerra, a gente vai estar um caos completo, um caos social e econômico no pós-guerra, tanto porque ela vai sofrer com os impactos econômicos das sanções que ela vai sofrer e também na reconstrução. O país sofreu muito, tiveram inúmeras batalhas, então a Alemanha, no pós-Primeira Guerra Mundial, estará completamente devastada. Esse caos econômico e social vai ser importante para a proliferação de grupos paramilitares de extrema-direita, especialmente esses Freikorps, que eles eram, digamos assim, milícias que atuavam em oposição aos marxistas, que estavam também em ascensão na Alemanha por conta desse caos social. Eles acreditavam que com a instabilidade do regime, eles poderiam o quê? Deflagrar uma revolução nos parâmetros da Revolução Russa, que a gente estudou. Uma dessas tentativas vai ser essa Revolução Espartaquista, de 1919, liderada pelos alemães Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht. Então, gente, a República de Weimar vai se utilizar desses Freikorps aqui, dessas milícias, para tentar combater essas armadas de esquerda, fascistas. E eles vão conseguir, eles vão frear essa revolução, essa tentativa de revolução aqui, a Rosa Luxemburgo e o Karl Liebknecht aqui. Em 1920 vai se dar a fundação do NSDAP, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Há uma polêmica muito grande na hora de você conceitualizar o partido nazista como sendo de direita ou de esquerda. Tradicionalmente, a ciência política, a história, a sociologia vai conceitualizar o nazismo como um fenômeno de extrema-direita por conta de inúmeros motivos, entre os quais a crença da superioridade de certos povos sobre outros, a adoção de políticas privatistas, um nacionalismo e patriotismo exacerbados, então, e um processo também de eugenia como política do Estado. O que é uma eugenia? É, digamos, uma limpeza étnica, ou seja, você vai reparar arestas ali de um certo povo, ou seja, você vai eliminar certas comunidades que não se encaixam no perfil que você quer adotar para a sua nação, para o seu país. E foi isso que Hitler fez. Já os que dizem que o nazismo é um fenômeno de esquerda, eles argumentam com base nessa conceitualização aqui do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Eles acreditam que por conta da sigla do Partido Nazista, dá-se a entender que era um movimento socialista, o que não é verdade, gente. Porque de início, sim, o Partido Nazista ele começou como um movimento assim de esquerda, porém, quando Hitler entrou em 1921, ele vai acabar o quê? Ele vai acabar esvaziando as facções marxistas e socialistas do partido e vai moldá-lo a partir de suas próprias convicções. Vai se tornar um partido de extrema-direita. E uma das evidências também de que o nazismo não é um movimento de esquerda está-se no fato de que eles rejeitam completamente a principal tese do marxismo, que é o quê? A luta de classes. Ou seja, de que em todos os períodos históricos do mundo, a luta entre pobres e ricos foi a vigente. Isso é a luta de classes, segundo Marx. Então, Hitler ele rejeitava essa tese. Ele acreditava que o marxismo era um dos males que estavam
tentando se abater sobre a Alemanha, e que cabia aos arianos o quê? A defesa da Alemanha. Em 1921, Hitler filia-se aos Nasdaq e acaba se projetando como líder. Isso daqui, gente, Deutschland é o mito da traição. O que é isso? Eles acreditavam, isso daqui é uma teoria da conspiração, propagada que serviu como combustível para os nazistas de o quê? De que a Alemanha só perdeu a Primeira Guerra porque os comunistas, os bolchevistas, né, que eles falavam, e principalmente os judeus, eles o quê? Eles meio que impediram que o povo saísse à luta armada para defender o país. Então, basicamente, eles foram apunhalados pelas costas por conta desse povo que vivia na Alemanha. Nós vamos ver aqui, ó, essa logicamente um judeu. Aqui, ó, o principal símbolo do judaísmo, a estrela de Davi, aqui também. Ou seja, dando uma apunhalada ali, ó, nas costas da Alemanha, dos alemães. Em 1923, a tentativa de golpe de Hitler, o Putsch de Munique. 16 nazistas foram mortos e aí o Hitler vai ser preso. E lá na prisão ele vai escrever o Mein Kampf. A inspiração do Hitler vai ser o Mussolini, Benito Mussolini, que em 1922 tinha feito a sua marcha sobre Roma, que foi, digamos assim, o pontapé inicial para o fascismo na Itália. Os nazistas se colocaram contra o Tratado de Versalhes e culpavam os judeus pela crise. E aí, a Grande Depressão de 1929, a crise econômica que se alastrou pelo mundo, ajudou no avanço do nazismo porque ele deteriorou ainda mais a economia alemã. Tomada de poder pelos nazistas. Isso vai propiciar o quê? Uma vitória eleitoral esmagadora do Partido Nazista em 1932. Tão esmagadora que o Hitler vai forçar o presidente alemão, Hindenburg, ao quê? A torná-lo supremo chanceler. Ou então ele daria um golpe, porque agora ele controlava basicamente o parlamento inteirinho. Aí nós vamos ter um evento que vai ser um incêndio do Reichstag, onde os comunistas vão ser acusados de incêndio criminoso, e aí vai haver a criminalização do Partido Comunista na Alemanha. Os comunistas vão passar a ser perseguidos. SS, a Legião Estrangeira Nazista. A tropa de elite do Partido Nazista foi criada em 1925. Em 1964, a SS foi dividida em 3 frentes: a Totenkopf, que eram os guardas dos campos de concentração, a Waffen, as tropas combatentes, e a Allgemeine, o braço político administrativo. Eles aceitavam estrangeiros desde que comprovadamente arianos. Uma coisa interessante, gente, é que Hitler não era alemão, ele era austríaco. Só que ele entrava o quê? Naquela categoria de povos arianos. As SS tiveram grande atuação na frente oriental durante a Operação Barbarossa, que nós vamos ver depois vai ser a invasão da União Soviética, ao lado cartazes de alistamento. E aí os nazistas no poder, gente, eles vão o quê? Eles vão passar a eliminar as facções que eram contrárias ao poder do Hitler, os opositores dentro do próprio partido nazista. Isso vai ocasionar o quê? A Noite das Facas Longas, de 30 de junho de 1934 até dia 1º de julho, e a eliminação dos SA e de outros Freikorps. Então, vocês lembram que os Freikorps eram aquelas milícias de extrema-direita? Então, eles foram cooptados pelo Partido Nazista, porém eles acabaram sendo eliminados também, na Noite das Facas Longas, onde mais ou menos uns 1.000 filiados ao Partido Nazista vão morrer nessa noite. As leis de Nuremberg, assinadas em 14 de novembro de 1935, vão ser leis que vão o quê? Vão proibir os judeus de terem certos direitos que eles tinham na Alemanha. Ou seja, eles não vão poder mais ser proprietários de empresas, eles vão passar a utilizar um emblema com a estrela de Davi para serem identificados. Então vão ser várias leis que vão o quê? Que vão ali, que vão cercear, né, os judeus. Noite dos Vidros Quebrados, de 9 de novembro de 1938, que vai ser a destruição das sinagogas e estabelecimentos judaicos. E certos de alguns judeus vão ser encaminhados para o campo de concentração de Dachau. Então, antes você já tinha o quê? Esses eventos de certos judeus, de alguns judeus, indo para campos de concentração. Isso daqui, gente, vai ser a queima de livros contrários ao regime nazista. Eu
esqueci como que fala, como se pronuncia isso daqui, esse nome grandão, que vai ser do dia 10 de maio até o dia 21 de junho de 1933, poucos dias depois de Hitler tomar o poder. Eu trouxe o vídeo aqui para vocês darem uma olhadinha. В течение 3 суток после прихода Гитлера к власти происходили вот эти факельные шествия, факельцы. Я гляжу на этот поток огня, думаю, в чем был подлинный, глубинный смысл этих огненных спектаклей. Ну да, они демонстрировали мощь нового порядка, устрашали, возбуждали простые духи. Но все-таки самым главным в этих факельцах было то, что они помогали превратить человека в дикаря. Причем превратить его в дикаря в торжественной обстановке. Так что, превращая их в дикаря, он чувствовал себя чуть ли не героем. А готовый на все дикарь был очень нужен Третьему Райху. Он нужен был прежде всего для того, чтобы истребить все, что противилось нацизму. Все, что стояло у него на пути. Первый удар был нанесен по коммунистам, концлагерям, тюрьмам. За коммунистами социал-демократы, руководители профсоюзов, рабочие активисты, редакторы журналов, газет, радио и вообще все, кто осмеливался думать иначе, чем думает Гитлер. И вот я гляжу на эту огненную свастику, не могу примириться с мыслью о том, что в Германии, в стране великой культуры, к власти пришли полуграмотные и самодовольно тупые люди, которые сделали все, чтобы превратить человека в восторженного дикаря. Вот жгут книги. Тогда их жгли во дворах всех университетов. Перед Берлинским университетом выступал Геббельс. Он произносил очень возвышенные речи. Он говорил о торжестве германского духа, о новой культуре. А под эту речь студенты вместе с подручными Геббельса, вместе с эсэсовцами бросали в огонь книги. Кого же жгли? Жгли Толстого и Маяковского, Вольтера и Анатоля Франца, Ромен Ролана и Джека Лондона. А Геббельс говорил... Pessoal, esse daí é Joseph Goebbels. Ele era ministro de propaganda da Alemanha nazista, do Terceiro Reich. Ele era, digamos assim, o braço direito do Hitler. E ele, ele foi o que o secretário da Cultura do governo Bolsonaro, em janeiro desse ano, emulou o discurso, falando de que a cultura no Brasil, dentre anos, ou ela será tudo, ou ela será nada. Isso é uma citação direta ao discurso do Joseph Goebbels, de 1965, e que foi responsável pela queda, né, desse secretário, né, por conta da associação, tipo, inegável ao nazismo, a um político nazista, né. Então, tão importante como foi o Joseph Goebbels. А тем временем жгли лучших немецких писателей, жгли Хайме, жгли Томаса и Генриха Манна, жгли Фейхтвангера, Ремарка, Бертольда Брехта, но, разумеется, жгли Маркса, Энгельса, Ленина. Жгли труды величайших ученых неарийского происхождения. Человеческая мысль lетела в огонь. Então, pessoal, é muito simbólico, né? Você queimar livros. Não são simplesmente livros, né? Eles representam ideias, eles representam ideais. Então, a queima de livros de vários autores nesse dia foi muito simbólico para mostrar o quê? De que não era admitido um outro pensamento contrário ao do ideal alemão, ao do ideal nazista, na verdade, né? Ao ideal de Hitler. Então, essa queima de livros contrários ao regime foi, digamos, um dos marcos do autoritarismo, do regime ditatorial pelo qual a Alemanha estava passando, e é um dos recados talvez mais simbólicos que nós temos nos dias de hoje, do quão perigosos são as ideias, do quão perigosos são os livros, e de quanto as pessoas que são autoritárias e que querem um único sistema de pensamento, elas sempre vão querer o quê? Combater a livre circulação de ideias.
a livre expressão, entenderam? Então, essa queima de livros contrários ao regime aqui, ó, eu não vou saber o nome dessa expressão aqui, mas isso daqui, gente, é um dos aspectos talvez mais simbólicos que nós podemos tirar de toda essa experiência do nazismo aqui, ó, tanto quanto a questão dos campos de concentração, o extermínio de populações, porque simplesmente começou assim. Então, a gente olha a nossa sociedade nos dias de hoje, a intolerância, o acirramento político, nós vemos, levamos para a situação da Alemanha também na década de 30, e nós podemos tirar alguns parâmetros parecidos, né? Do quanto as pessoas foram perdendo sua humanidade, do quanto as pessoas foram perdendo a empatia e a racionalidade em torno de um ideal de uma pessoa, de uma única pessoa, né? Então, do quanto as pessoas, mesmo uma distância de mais de 80 anos, elas ainda caem nesse discurso fácil, elas ainda são suscetíveis a esses discursos autoritários e elas se deixam dominar, porque a gente escolhe. A gente, tipo, escolhe ser enganado, a gente escolhe reter que tipo de informação a gente quer. Então, não achem que, tipo, as pessoas, inocentemente, elas endossam esses discursos. Não. Elas sabem muito bem o que se passa, elas sabem muito bem o que realmente essas pessoas, esses ideais querem dizer. Então, a gente precisa ter essa consciência e a gente precisa ter essa noção de que a história, ela mostra certos aspectos, ela mostra como que a gente pode lidar com essas situações. A gente não prevê futuro, a gente não pode afirmar que vai acontecer a mesma coisa do que aconteceu na Alemanha, mas a gente pode iluminar com a luz da história, né, certos caminhos, certos pensamentos. Então é por isso tão importante a gente estudar, a gente ter compreensão desse período na Alemanha e tentar trazer para compreender o que no nosso país atual. Então vamos seguir. A recuperação da Alemanha seguiu o quê? A recuperação da economia alemã seguiu os planos quadrienais de inspiração soviética, que baseavam-se em o quê? Baseavam-se em metas que deveriam ser cumpridas de 4 em 4 anos. O rearmamento alemão foi uma das medidas mais importantes porque eles foram proibidos também com o Tratado de Versalhes. Eles não poderiam armar a população, o exército, as forças armadas. A expansão das forças armadas, que por conta do Tratado de Versalhes, eles deviam ser o quê? Deviam ser confinados a um limite de no máximo 100 mil homens. O que para um país do tamanho da Alemanha é completamente irrisório. As forças armadas são muito importantes na defesa do território. Então, tecnicamente, um contingente de 100 mil homens, de até 100 mil homens, era muito pouco. E fim do pagamento das dívidas de guerra, ou seja, a partir desse momento, o Hitler, ele, ó, tchau, tchau, de Tratado de Versalhes, a gente, tipo, para não falar palavrão, nós estamos ignorando vocês. Reivindicações territoriais. Inúmeros territórios que, segundo Hitler, eram do quê? Da Pan-Alemanha, da Alemanha Grande, ou seja, que eram territórios germânicos, que eram territórios arianos e que estavam sendo ocupados por certos povos. E Hitler passou a reivindicar esses territórios. Entartete Kunst era considerada arte degenerada, qualquer manifestação artística ou musical considerada não germânica ou de influência judia ou comunista. Praticamente toda a arte moderna foi banida, assim como o jazz. Se a gente for observar bem, gente, ó, o jazz ele é um gênero musical norte-americano que era cantado por negros, por ex-escravos. E olha essa imagem aqui, ó, olha o teor racista dessa imagem, né? Representado tipo uma pessoa negra tocando um sax, com o quê? Com aspectos bestiais, com aspectos animalescos. Isso daqui é uma representação muito comum. Era muito comum nessa época, tipo, e até os dias de hoje, né? Tipo, quem não ouviu já alguém chamando uma pessoa negra de macaco, né? Então, isso daqui, gente, é uma coisa, infelizmente, ainda muito presente nos dias atuais. Propaganda antissemita. Ou seja, era anti-judaica. Aqui nós vemos o quê? Nós vemos uma família alemã, ó, todos de cabelinho loirinho, tudo bonitinho aqui, ó, olhando para quê? Para uma para uma representação de Jesus crucificado. E aqui ó, embaixo tem uma expressão. Isso dá a entender o quê, gente? Jesus era judeu, ele foi crucificado por judeus, pelos fariseus lá. Então, basicamente, nessa tirinha está o quê? Está responsabilizando a crucificação de Jesus pelos judeus. Entendeu? E aqui, ó, essa outra aqui, nós temos um judeu também, né? Ele tá fazendo o quê? Ele tá tentando meio que, tipo, comprar ali as criancinhas, tá tentando, tipo,
dar dinheiro para elas. E aqui, ó, nós temos uma imagem de um judeu também, com a Alemanha e o símbolo, a foice e o martelo, que é o símbolo do comunismo, né? E aqui, ó, com alguns galões de ouro. Então, simbolizando o quê? De que eles estavam dominando a Alemanha. E a expansão nazista, o pacto anti-Comintern. O anti-Comintern, digamos assim, era o termo que se referia à Terceira Internacional Comunista. O que era a Internacional? A Internacional era uma reunião de todos os partidos comunistas do mundo, que era sempre organizado pelo Partido Comunista Soviético. A Terceira Internacional ela é de 1919 a 1943, liderada pelo próprio Vladimir Lenin e pelos PCUs, que eram os partidos soviéticos, o Partido Bolchevique, né? Para reunir os partidos comunistas de diferentes países. Ou seja, eles, basicamente, eles tipo, proibiram a circulação do Partido Bolchevique, do Partido Comunista, na Alemanha. Eixo Berlim, Roma, Tóquio, que foi uma associação que esse viria a ser o quê? O eixo na Segunda Guerra Mundial. E aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter essa comunicação entre esses três estados que, basicamente, dariam esse tom autoritário para o mundo nesse período. E aí Hitler vai começar o quê? A sua expansão territorial, suas reivindicações territoriais. Vai começar com a anexação da Áustria, que vai conhecida como Anschluss, em 12 de março de 1938. E, posteriormente, a anexação dos Sudetos, que seria a área mais rica e industrializada da Tchecoslováquia e com grande população germânica, em 26 de setembro de 1938. Isso, gente, isso vai levar ao quê? A uma reação um tanto assustada das potências europeias, principalmente o Reino Unido e a França, porque eles estavam vendo essa expansão do que da Alemanha, porém eles não sabiam como lidar. Eles tinham medo de afrontar o Hitler e acabar levando a uma nova guerra. Tamanho trauma que eles tinham do que? Da Primeira Guerra Mundial. E a Liga das Nações, que era o quê? Que era aquela instituição que devia o quê? Devia diplomaticamente intermediar as relações entre as nações, ela era tipo um peso morto. Ninguém dava muita moral para a Liga das Nações. Só que daí, com a anexação dos Sudetos, dessa porção rica da Tchecoslováquia, vai chegar uma situação insustentável que vai levar ao quê? A uma reunião entre a Alemanha, Itália, Reino Unido e França em Munique, na Alemanha, em 29 de setembro de 1938. E vai ser coordenada por esse cara aqui, ó, Neville Chamberlain, que era o primeiro-ministro britânico da época. E aí, gente, eles vão, voltando aqui, né, esqueci de comentar, eles vão o quê? Eles vão acordar no Pacto de Munique aqui, ó, de que após a anexação dos Sudetos, dessa parte da Áustria, Hitler não reivindicaria mais territórios, ou seja, ele ficaria na dele. E aí eles falavam de que, após a assinatura desse pacto, a paz iria reinar sobre a Europa. Coitadinho deles, né, porque um ano depois estariam em guerra. E aí a gente vai ter a anexação de toda a Tchecoslováquia em março de 1939. Ou seja, tipo, Hitler mais uma vez tipo, deu uma banana para eles. Em seguida, eles vão assinar a União Soviética e a Alemanha nazista, o Terceiro Reich, o Pacto Ribbentrop-Molotov, ou seja, o Pacto Germano-Soviético de não agressão. Não agressão, ou seja, eles não iriam se atacar, e também eles iriam partilhar certas partes do leste europeu e os países do Báltico. Os países do Báltico eram a Estônia, a Letônia e a Lituânia, os três países. E, por fim, a invasão da Polônia em 1º de setembro de 1939, que vai ser o início da Segunda Guerra Mundial. Por trás dos inimigos da Alemanha, os judeus. Aqui, ó, a gente tem essas duas tirinhas. Isso daqui, ó, Kinderküche, Kirche, basicamente cozinha, filho e esposa, eu acho, se eu não me engano. Era tipo uma propaganda voltada às mulheres, que basicamente norteava qual devia ser o comportamento das mulheres do Terceiro Reich. Projeto Lebensborn, que era para, digamos, visava reproduzir a raça superior, fazendo procriar moças selecionadas e homens das SS. Ou seja, gente, tipo, era um selecionamento genético, assim, ó. Foi entendido aos países ocupados pelos nazistas. A primeira casa no exterior foi aberta na Noruega em 1941. Juventude hitlerista, juventude a serviço de Hitler. O Bund Deutscher Modell, que era a Liga das Moças. Hitler Jugend,
Juventude Hitlerista, em que era obrigatória a adesão a partir de 1909 para todos os meninos a partir dos 9 anos. Olimpíadas de Berlim de 1936, organizada para exaltar a raça ariana, viu o triunfo do atleta negro norte-americano Jesse Owens. Isso daqui é muito interessante porque, tipo, os alemães eles eram favoritos nas provas de atletismo e eles foram completamente engolidos aqui, ó, por esse cara, Jesse Owens, aqui, ó. Ele quebrou vários recordes mundiais, assim, e ele, inclusive, tipo, o Hitler teve que entregar uma das medalhas para ele, assim. Então, tipo, ele se tornou uma lenda do esporte porque, tipo, ele desafiou todo esse ideal de pureza e de pureza de raça da Alemanha. A Rosa Branca, Die Wehrrose, grupo de estudantes alemães que fez uma campanha antinazista de panfletos anônimos entre junho de 1942 e 43. Liderados pelos irmãos Sophie e Hans Skoll e Christoph Prosbo, foram presos em 18 de fevereiro, julgados, condenados e executados em 4 dias depois, né? Então, isso daqui a gente já é uma coisa mais dentro da Segunda Guerra, da resistência alemã. Então, gente, a experiência do nazismo, ela mostra que o quê? Que Hitler, ele contaminou toda a população alemã de inúmeras frentes, de inúmeras formas, para o quê? Para fazê-los apoiarem e legitimarem todo esse discurso racista, hegemônico, completamente absurdo que ele tinha. Porém, que naquele período em que a população alemã estava, digamos assim, era o que eles precisavam ouvir. De tão fragilizados, de tão feridos, tanto psicologicamente quanto materialmente, eles estavam após a Primeira Guerra. Então, Hitler caiu como uma luva para essa população que estava completamente alijada, que estava completamente ferida no seu ego. Então, tudo isso daqui, logicamente, não justifica, mas nos faz compreender de como a população alemã legitimou todos esses horrores que nós vamos ver e de que eles foram propagaram, né, tipo, uma ideologia tão diabólica, né, tão sombria e que ecoou até os dias de hoje. Só que se nós formos ver, né, a Alemanha nos dias de hoje, vai ver que ela compreendeu tão bem, né, esse momento sombrio da sua história, que ela é uma das que mais propagam, assim, para evitar que esses fenômenos, né, tipo de supremacia, de racismo e tudo mais, eles se propaguem no mundo. Então, sempre quando há uma manifestação de cunho nazista, assim, a Alemanha ela reage de forma muito veemente, porque ela sabe do quão mal isso pode causar, né, do quão mal isso causou na sua sociedade, no seu país. E é um dos países mais responsáveis em torno disso. Então, isso é um quê? É um país que conhece a própria história, que sabe como a história ela pode ajudar e de como ela pode evitar certas catástrofes, certos eventos tão traumáticos assim como foi o nazismo. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que esse meu vídeo tenha prestado agora, né? Beijão, gente, e amanhã tem mais vídeo. Tchau, tchau.